Hoje nós vamos fazer a correção do simulado da Prova Brasil 1, tá? E a primeira questão que a gente vai discutir é a questão do tabuleiro de dama, que diz o seguinte: um tabuleiro de dama, o mesmo usado no xadrez, é composto por 64 quadradinhos iguais. Se um tabuleiro, semelhante a esse, for composto por 144 quadradinhos, quantos quadrados eu teria que colocar em cada lado desse tabuleiro? Então, para responder essa pergunta, eu vou voltar um pouco lá para o assunto de potência. Nós vimos que a potência de expoente 2 está diretamente ligada ao conceito de área. Por quê? A área de um quadrado, que é uma figura cujos lados são iguais, ela é calculada multiplicando o comprimento pela largura. Como os lados do quadrado são iguais, então a medida do comprimento vai ser igual à medida da largura, o que vai resultar em A vezes A, que é o mesmo que a potência ao quadrado. Mas, professora, por que A vezes A? Porque a área é a quantidade de quadrinhos de uma unidade de lado que eu consigo colocar dentro de uma determinada figura. Como aqui, vamos supor que fosse 4 e aqui 4. Quando eu coloco 4, eu estou dizendo que eu consigo colocar aqui na base 4 quadradinhos iguais e medindo 1. E 4 quadradinhos na largura. Então, para compor toda essa figura, eu conseguiria, 4 colunas de 4 quadradinhos cada, que eu poderia calcular como A é igual a 4 vezes 4, que pode também ser representada pela potência 4 elevado ao quadrado, que daria 16. Utilizando este raciocínio, nós vamos calcular qual a medida do lado precisaria ter para que aqui dentro tivesse exatamente 144 quadradinhos. Neste momento, eu vou utilizar a ideia de estimativa. Como assim, professora? Eu vou estimar valores. Eu sei que se eu colocar 10 elevado ao quadrado, isso é 10 vezes 10 vai dar 100. O 15 elevado ao quadrado é 15 vezes 15 e isso vai dar 225. O número que eu estou querendo achar é o 144. Então, eu preciso identificar um número cuja multiplicação por ele mesmo dê resultado 144. O que é que eu consigo perceber aqui com as minhas duas opções, o 10 e o 15? O 10 deu resultado 100, isso é menor que 144. O 15 deu resultado 225, isso é maior que 244. Logo, o número que eu estou procurando, ele está entre 10 e 15. Ou ele é o 11, o 12, o 13 e o 14. Observe como eu aqui agora, de opções infinitas, eu reduzi para 4 tentativas. Eu posso observar as opções aí, para escolher uma, ou eu posso fazer por indução. Aí vou escolher a opção 12, que está aí entre as opções da prova. 12 vezes 12, 12 elevado ao quadrado, ou 12 vezes 12, vai dar, usando o senso numérico, 12 vezes 10 dá 120. 12 vezes 2 dá 24. 120 mais 24, 144. Logo, para que o quadrado seja formado por 144 quadradinhos, ele precisa ter 12 quadradinhos em cada lado. Vamos à próxima questão. Nessa próxima questão, nós estamos envolvendo cálculo de potência. Atenção, nós vimos que o sinal de menos e de mais nas operações, eles podem representar situações diferentes. Ora, ele pode identificar que o número é positivo ou negativo, ou indicar que eu estou fazendo a operação de adição ou de subtração. Vamos analisar essa questão. Sendo n menos 3 elevado a 2 menos
3 elevado a 2. Então, o valor de n é, ó, nesse primeiro parêntese, observe que o menos 3 está protegido por parêntese. Por quê? Porque neste caso, o menos que se encontra aqui não é o menos da operação, ele é o menos do número. Então, quando eu for resolver a potência aqui, esse menos que está aqui, ele também vai incluir, porque a base é negativa. Então, resolvendo a potência, menos 3 elevado ao quadrado, isso será o menos 3 vezes menos 3. 3 vezes 3 dá 9. E utilizando o jogo de sinais dos números inteiros, nós temos menos com menos, ou seja, sinais iguais, vai dar resultado positivo, tá? Mas, professora, por que sinais iguais? São dois negativos, por que dá positivo na multiplicação? Vou explicar a vocês usando o conceito de oposto. Em uma multiplicação, um dos fatores, ele indica quantas vezes o número se repete. Nesse caso, eu tenho um número negativo menos 3 e outro número menos 3. Então, eu não tenho como dizer que um número se repete menos 3 vezes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o artifício do oposto de. Eu vou botar um menos fora do parêntese. E vou dizer agora que esse aqui é o 3 vezes menos 3. Ou seja, eu vou multiplicar o menos 3 vezes e depois eu vou fazer o oposto desse valor por causa do negativo do 3 aqui. Então, olha, 3 vezes o menos 3 é menos 3, com menos 3, menos 6, com menos 3, menos 9. Então, vai ficar menos 9, que é o mesmo de oposto de menos 9. Então, esse resultado aqui vai ficar mais 9, tá? Então, a justificativa para que sinais iguais, principalmente quando se refere negativo, na multiplicação ele seja positivo, está no conceito de multiplicação, onde um dos fatores eles precisam ser positivo. Então, eu faço isso trabalhando com a ideia de oposto e no final da operação eu calculo o oposto de. Mas a gente pode usar a regrinha prática desde que a gente entenda o porquê que isso é válido, tá? Então, aqui, ó, esse primeiro resultado, ele deu 9 positivo. Já esse menos que está aqui, ele não pertence ao número 3. Ele pertence à operação de subtração. Então, mantenho essa subtração e vou calcular a potência de 3 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa de 3 vezes 3, que dá 9. Então, aqui o resultado é 9. Esse menos é da operação que continua aqui na expressão numérica. 9 menos 9 dá 0. Então, o resultado dessa expressão vai ser 0. Para a próxima questão de discussão da gente. Uma pessoa arrumou as bolinhas em camadas superpostas iguais, tendo assim empregado. Nesse caso, superposta está dizendo uma em cima da outra. Nós também vimos que o volume de um cubo, que é a capacidade de armazenamento dentro de um cubo, ela está relacionada a uma potência de expoente 3. Por isso, quando a gente tem uma base elevada a expoente 3, nós dizemos que aquela base está elevada ao cubo. Por quê? O cubo, todas as arestas do cubo, eles têm a mesma medida. E o cubo, ele é uma figura tridimensional. Ele tem comprimento, ele tem largura e ele tem altura. Entretanto, por ele ser formado suas faces serem formadas por quadrados, as medidas dessas arestas, elas são iguais, ou seja, o comprimento, a largura e a altura do cubo, elas são iguais. E para eu calcular a capacidade de armazenamento desse cubo, eu tenho que verificar quanto eu consigo colocar no comprimento, quanto eu consigo colocar na largura e quantas camadas, ou seja, quanto de altura eu consigo para completar o cubo inteiro. Isso a gente encontra o volume da figura. Nesse caso,
A vezes A vezes A, que pode ser escrito como A ao cubo. Então, no problema a seguir, podemos verificar que a quantidade de bolinhas que cabe aqui no comprimento corresponde a 10 bolinhas. Já que é um cubo, então eu também tenho 10 bolinhas aqui e aqui também tenho 10 bolinhas. Logo, o volume, ou seja, a quantidade de bolinhas que eu vou ter empilhadas aqui até o topo do cubo, vai ser o resultado do seu volume. 10 elevado ao cubo, que é a mesma coisa de 10 vezes 10 vezes 10, que terá como resultado 1000 bolinhas.